falar sobre a relação do médico, do paciente e do WhatsApp. O que a gente precisa entender sobre essa tríade? Bem-vinda novamente, doutora Amanda Ibagi. Obrigada, Mari. Como a gente estava brincando aqui, esse trisal, né? O médico, o paciente e o WhatsApp. A gente não pode negar a importância da tecnologia na nossa vida, né? Até quando a gente fala de IA hoje, eu já não vejo mais a minha vida sem a IA. Mas o WhatsApp, a gente precisa trazer um pouquinho para a realidade. O que é a realidade brasileira e o que existe fora do país. Ter o WhatsApp pessoal do médico é algo muito nosso. Quando a gente vai olhar para outros países, vou olhar Reino Unido, por exemplo, não existe isso. Existe uma plataforma e a gente vai ligar ou vai entrar em contato com as triagens, com a emergência, e ali a gente vai conversar e meu pedido vai ser encaminhado ou não. Estados Unidos existe também a nível de plataforma, mas é pago. Cada vez que eu acionar o meu médico para qualquer outra coisa fora o meu momento de consulta, isso precisa ser remunerado. Nos outros países da Europa, acontece isso também. E eu vejo muito isso porque eu faço muito teleconsulta de famílias brasileiras que moram fora do país e eles fazem a consulta com o médico brasileiro exatamente porque existe essa distância. Se a gente for pensar, o WhatsApp é tão ruim assim? Para que serve, né? Para que eu vou usar? Quando a gente pensa na relação médico-paciente, uma coisa que é muito importante a gente entender, cuidado e responsabilidade. Então, cada vez que eu converso com uma família, cada vez que eu dou um diagnóstico, cada vez que eu dou um tratamento, existe anos de estudo, existe tempo de pensamento. Se eu pensar em cuidado, qual vai ser o cuidado que eu estou dando para o meu paciente quando eu estou ali no meio do meu mercado, olhando uma foto de cocô? Sem parar, sem pensar. A gente ter o contato do nosso médico, eu ter um médico privado, não quer dizer que eu tenho um pronto atendimento 24 horas. Não quer dizer que esse profissional está disponível para mim 24 horas. Eu faço serviço privado e serviço público. No serviço público que eu faço, a gente faz sobreaviso. A gente tem um número X de horas de sobreaviso que a gente pode fazer. Porque mais do que aquilo, é humanamente impossível a gente prestar um serviço de qualidade. Então, quando eu fico 24 horas, a escala 7/0, de sobreaviso para os meus pacientes no meu telefone, eu não tenho vida. Eu, como profissional, daí eu vou ter que abdicar da minha família, do meu cuidado comigo mesmo, do meu cuidado com os meus pacientes. Porque para cuidar dos meus pacientes, aqui que a gente fala das mães, dos bebês, a historinha da máscara de oxigênio na mãe primeiro, para depois cuidar do bebê. Então, se esse médico não cuida de si, como é que ele vai estar apto para cuidar dos outros? Sensacional. E é muito importante a gente falar sobre esse assunto, porque hoje a gente vive num mundo muito imediatista, onde as pessoas pulam barreiras e se acham, porque eu paguei a consulta, eu tenho direito a tudo isso. Não. Vamos lá. O que você tem direito quando você paga uma consulta, né? Uhum. A gente está comprando o tempo daquele profissional e o conhecimento. Assim como quando eu chamo o encanador lá na minha casa para arrumar, o eletricista, eu estou comprando o tempo dele e o conhecimento dele para aquilo que eu forneci. O que a gente entenda? Nós, como superlatinos, aconchegantes, abraçantes do jeito que somos, achamos que a medicina, e eu vou puxar para as outras profissões, porque eu converso com o pessoal da veterinária, é muito parecido com os advogados, é muito parecido, né, dessa demanda constante. Então, o que acaba acontecendo? Na medicina, principalmente, a gente enxerga que o quê? A gente precisa fazer a medicina por amor. E a gente acha que a gente ter um contato do médico, a gente tem essa disponibilidade 24 horas e que toda demanda, ela precisa ser atendida de forma gratuita e informal.
Porque o WhatsApp, ele é informal. No Canadá, eu andei estudando todas as leis para ver como é que funciona, não pode acontecer isso, por quê? Pela proteção dos dados. Então, eu não posso botar dados de exames dos meus filhos, fotos. Então, muitas vezes as mães compartilham fotos das partes íntimas dos filhos delas, assim, sem ser visualização única, sem pedir se pode compartilhar. Gente, se eu estou no meio do mercado, eu abro uma foto do bumbum, do órgão genital de um bebê, ou de uma criança maior, ou de um adolescente. Olha como eu estou expondo. Então, no Canadá não pode fazer isso pela proteção de dados do paciente. Então, a gente precisa também olhar por esses lados. Os meus dados estão circulando por aí. As fotos íntimas, os exames do meu filho, os meus exames estão circulando por aí. Então, a gente precisa entender isso, que o trabalho médico, ele é um ato médico, ele exige tempo, ele exige conhecimento, ele exige paciência. Então, para que eu consiga analisar bem o seu filho, eu vou mandar uma mensagem para o pediatra às 11 horas da noite, porque meu filho teve febre. Então, eu já não vou ver, porque eu sou uma senhorinha que dorme às 9h30, 10 horas da noite. E depois disso fica no não perturbe o meu celular, a não ser quando eu estou de sobreaviso. Então, que cuidado que eu vou ter com essa criança? Então, se o meu filho está realmente doente, se meu filho está com falta de ar, se o meu filho caiu, para isso existem os pronto atendimentos 24 horas. Eu até posso mandar uma mensagem para o meu pediatra, mas eu não preciso depender disso para tomar uma decisão, porque acontece também que a gente acaba terceirizando todas as decisões. Então, eu terceirizo o cuidado da febre do meu filho. Se a gente for lembrar como as nossas mães cuidaram da gente com febre, quantas vezes a minha mãe me levou no pronto-socorro por causa de febre? Pouquíssimas vezes. Ela medicava, observava, e depois de tanto tempo, falava com o pediatra, levava no posto ou no pronto-socorro. Com os meus pacientes, eu faço um trabalho de educação. Então, eu posso dizer que, hoje, aqui eu consigo ter um relacionamento com eles muito bons, porque no consultório eu vou conversar sempre com eles quais são os sinais de alerta, quando que eu vou levar para um pronto-socorro, quando eu não vou, e desde o ano passado eu faço aulas online com eles de forma gratuita. Eu vou lá, quem é meu paciente, eu vou lá, vou explicar sobre febre, vou explicar sobre pneumonia, vou explicar sobre quando levar para o pronto-socorro, para que eu eduque eles e eles saibam quando me procurar no WhatsApp. Quando que eu tenho usado? Por exemplo, eu estou com um paciente agora que está com uma crise de asma bem ruim, então eu vou lá, converso com a mãe. E aí, como é que ele está? Melhorou? Não melhorou? A gente vai se comunicando. Eu estou com uma dúvida na dose do medicamento que eu prescrevi. Claro que tu vai consultar o médico, ficou em dúvida com isso, não tem a medicação, ela pode ser trocada. Então, essas dúvidas que não vão afetar o tratamento do meu filho, porque é muito fácil eu, como profissional, disponibilizar o meu telefone para quê? Porque vou pegar bem profundo o que a gente quer, todos nós queremos, todos nós queremos ser amados nessa vida, Então, o profissional também quer isso. Ele também quer que os seus pacientes gostem dele, ele também quer se sentir seguro, querido. Então, quando eu me disponibilizo 24 horas, não, eu vou dar o meu celular, pode me incomodar a hora que seja, Isso não é saudável para ninguém, nem para o profissional e nem para o paciente, porque eu não vou estar oferecendo o que é mais importante, que é o cuidado de qualidade para aquele meu paciente. Então, sempre que exige uma prescrição, sempre que exige um pensamento maior, um raciocínio, eu preciso parar, sentar e organizar. Então, com os meus pacientes, a gente faz consultas online. O paciente está ruim e fala, podemos fazer uma consulta online? Consegue conversar com a minha secretária? Daqui a 2, 3 horas eu vou estar tranquilo, num ambiente onde eu possa abrir o prontuário do seu filho, porque eu não lembro todas as comorbidades de todas as crianças, não lembro o peso, não lembro nada de todas as crianças de cabeça. Então, eu vou conseguir observar o prontuário do seu filho, olhar as questões dele, e daí a gente consegue, daí eu consigo traçar um cuidado de qualidade. Então, muitas vezes, essa disponibilização irrestrita, ela não é um cuidado. Ela é uma falsa sensação de cuidado. Porque para que eu consiga lidar bem com o seu paciente, eu tenho que parar e escutar. Eu tenho que parar e raciocinar. Se eu precisar prescrever, isso é um ato médico.
Então, sim, muitas vezes isso vai ser cobrado também, né? Isso depende da negociação entre cada profissional, mas eu como paciente também, eu prefiro entender que aquela pessoa que está cuidando de mim está ali para mim. Não está respondendo no meio de um supermercado, não está respondendo no meio da aula de vôlei da filha, né? Às vezes fala, não, agora eu não posso responder. Ou as pessoas ficam indignadas. Hoje eu abri o Instagram, uma médica que tinha sido recém-operada, as pessoas perguntando se a médica estava em coma porque ela não respondia as mensagens. Então, a gente tem essa questão do imediatismo. Então, vou usar, tenho que saber quais horários eu vou usar, como vai ser feito, e o que é combinado nunca sai caro, né? Então, eu vou naquele profissional, eu vou conversar como é que ele funciona e vou colocar ali os limites para cada um. Eu adorei. Obrigada por compartilhar um pouquinho conosco sobre esse assunto tão importante e até a próxima. A osteopatia na saúde da mulher. Para as tentantes, durante a gestação, no pós-parto, a gente vai conversar sobre todos esses temas com a Elisa, que é nossa fisioterapeuta, trabalha com osteopatia. Bem-vinda ao Minuto Mamãe e Bebê. Obrigada. Muito bom te receber aqui para falar sobre esses temas. E quando a gente pensa saúde da mulher e osteopatia, como é que é essa relação? Bom, é um tema muito interessante porque, claro, a osteopatia, ela é tanto uma filosofia de compreensão do corpo humano, né, que entende que a estrutura governa a função, e que o corpo é capaz da autocura, mas também ela é uma forma de tratamento e de educação, tem ferramentas de educação em saúde, né? E as pessoas, em geral, elas têm um senso comum de achar que a osteopatia é um negócio de estralar os ossos, né? Mas é muito mais do que isso. A gente vai promover uma saúde integral do sistema através da regulação da homeostase, né, do corpo. Então a gente torna esse corpo mais adaptativo, né, a partir da abordagem do tratamento. Na saúde da mulher, a gente pode afunilar algumas questões, porque, claro, a mulher também tem dor nas costas, dor no ombro, dor no pescoço, que são situações bem comuns, né, dores crônicas, mas hoje eu gostaria de trazer um tema que é como que a gente pode auxiliar a mulher a reduzir o estresse para que ela melhore a sua condição hormonal e também a fertilidade, né? Então, ampliar o horizonte das perspectivas do que se tem de compreensão da osteopatia, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Se uma mulher está muito estressada, a gente vai ter toda uma alteração da promoção da organização do cortisol, né, do equilíbrio do sistema nervoso. Então, a gente vai atuar de uma forma a diminuir essas influências e também permitir com que ela não tenha tanta inflamação corporal, né? E com isso também melhora a condição global do corpo. Além disso, com as técnicas manuais, a gente vai atuar na mobilidade dos tecidos da pelve, do ovário, do útero e do crânio, onde tem a hipófise, que é responsável pela produção hormonal, né? Então tem esse eixo que a gente chama de eixo HPG, né? E, então, que interliga a hipófise com o ovário, as gônadas, né? Onde produzem os hormônios. Então, a gente melhorando a condição geral, diminuindo o estresse, a gente também consegue atuar na saúde hormonal dessa mulher e dar condições para que ela tenha uma melhora na sua fertilidade. Então, tentantes de plantão, para tudo, não, segue, mas inclui a osteopatia aí nesse universo de tentar ficar grávida. Pensando na gestante. Então, a gente já sabe que para as tentantes é super bem-vindo. E aí, para a gestante, como que a gente coloca a osteopatia para as gravidinhas? Esse é um assunto maravilhoso, eu atendo muitas gestantes, né, adoro atuar nesse campo. As mulheres chegam muitas vezes com dor nas costas, desconfortos por causa do peso do bebê, e
chega um certo período que ele começa a apertar as costelas, então dá um pouquinho mais de dificuldade de respirar. Às vezes também a própria pressão na pelve, dá dor, né, na pubis ou em outras regiões, né, da pelve. Então a gente trabalha algumas mobilidades, liberações para que ela tenha mais conforto e qualidade de vida, né? Assim, a gente pode entender que a grávida, quando ela vai ganhando o peso, né, quando o bebê vai crescendo, ela vai achatando o seu corpo e mudando o seu eixo de gravidade. Isso tudo precisam de muitas adaptações desse corpo, né? Se ela já não tem uma condição prévia qualificada, se ela já tinha dor antes da gestação, ela pode piorar o seu estado durante a gestação, né? E isso pode ser um fator complicante na hora do parto, porque se ela escolher um parto natural, toda a dor ali naquele momento vai ser ainda maior. Então é bom a gente manter a mobilidade pélvica, a coluna em dia, o estado emocional equilibrado para que ela tenha as melhores condições para que esse parto aconteça e flua bem, né? Mesmo uma mulher que necessite fazer a cesárea, se ela está bem acompanhada, ela vai ter mais qualidade nessa gestação, um vínculo melhor com o bebê, e todo o fator de diminuição do estresse vai contribuir com a qualidade de vida dela e da criança, né? E depois pensando no pós-parto, como que a osteopatia entra? Uhum. No pós-parto, a gente sabe que a mulher tem uma série de adaptações, né? Toda a estrutura dela fica muito mais maleável por causa das modificações que aconteceram, né? Então, algumas mulheres sentem um certo vazio. Então, a gente vai reorganizar todo o corpo da mulher, além de dar condições para que ela tenha um apoio mesmo, né, na questão emocional, e consiga ter um puerpério mais leve, em que ela possa também reconectar com o seu próprio corpo, porque existe geralmente se fala, né, quando nasce um bebê, nasce também uma mãe, então é um período de muita transformação. Então essa mulher, ela precisa se reconectar de novo com esse corpo, e a osteopatia, todo o tratamento com a terapia manual vai ajudar nesse aspecto. Que interessante, porque se for analisar todo esse processo, muitas vezes as mulheres enfrentam essas dores e passam por todas essas transformações sozinhas e vão deixando, né? Depois eu vejo, mas quanto antes a gente busca ajuda, quanto antes a gente trata as nossas dores, mais fácil de resolver e mais fácil fica executar qualquer atividade que seja. Então, amamentar, enfim, vivenciar essa maternidade sem dor, eu acho que se torna mais leve, né? Com certeza, com certeza. A qualidade de vida, né, e também influencia no desenvolvimento do bebê, cognitivo, motor. Né? Adorei. Obrigada por dividir conosco tantas informações. E se você está vivenciando alguma dessas fases aí, tentante, gestante, ou está no seu pós-parto, no seu puerpério, entra lá no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura a Elisa, chama ela no WhatsApp, agenda uma consulta, eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas aí em qualquer fase que você esteja vivendo. Obrigada e até a próxima. Obrigada. O que você precisa saber sobre os cuidados com o recém-nascido? Eu trouxe aqui uma especialista nesse assunto, a Júlia, que é pediatra, e vai nos ajudar nesse processo a entender o que a gente precisa saber sobre os nossos bebezinhos. Bem-vinda ao Minuto Mamãe Bebê. Obrigada, Mari. É um prazer estar aqui com você. Eu fico muito feliz de poder vir aqui falar sobre assuntos que eu me identifico muito, que eu gosto muito da minha especialidade. Então, é um prazer estar aqui. Obrigada. Muito bom te receber e aprender com você e falar sobre cuidados com o recém-nascido. Então, o que a gente precisa saber sobre esse tema? Eu digo que o recém-nascido é um paciente que a gente precisa ter muito cuidado, né? Na avaliação, desde o nascimento. Então, assim, hoje eu trabalho desde a sala de parto até o atendimento em consultório. Então, para mim é muito gratificante acompanhar aquela gestante ali no parto, né? Em todo o período expulsivo, aquela criança nascendo,
ver o contato da mãe com o bebê, aquele contato mais afetivo, às vezes o pai também tá presente ou algum outro familiar, né? Isso para mim é muito especial. Eu gosto bastante de toda essa afetividade, de toda essa sensação que o parto traz ali, tanto no momento quanto depois. E principalmente quando é uma nova família se formando, é muito lindo, sabe? De ver tudo acontecendo e uma mulher se tornando mãe e um homem se tornando pai, sabe? Então, aquele momento ali é muito bonito. E eu, como pediatra, me emociono ali naquele momento, mas eu também preciso trazer a racionalidade, porque eu estou ali como uma profissional, né? Então, em muitos momentos, assim, eu me pego naquela dualidade, sabe? De olhar, ver aquele serzinho ali, né, chorando, realmente aprendendo tudo. E de início, a gente precisa focar muito nos pequenos detalhes, né? Eu digo assim, a mãe, quando ela se torna mãe, ela tem muita dúvida. Então, a mulher em si, né? Tem toda a questão do aleitamento, elas têm muita dúvida no aleitamento. Tem toda a questão também do pai, qual que é o papel do pai, aonde que ele vai se encaixar ali na maternidade, porque querendo ou não, a criança, ela é muito mais próxima da mãe nesse início. Então, é a mãe que cuida, a mãe que fica o maior tempo acordada, que presta, né, os primeiros cuidados ali. Então, nesse início, esse apoio do pediatra, eu acho que é muito importante. A gente conseguir conversar e alinhar com a família as expectativas. Porque o principal é eles entenderem o que é a realidade, o que pode acontecer e o que às vezes é normal de acontecer nesse período, né? Eles ficam muito ansiosos e querem as respostas para ontem, né? Como tudo, mas assim, às vezes não acontece. Então, é um passo a passo e que para mim é um prazer, assim, sabe? Estar perto deles e poder sanar essas principais dúvidas que eles têm. Até porque a gente pensa aí, amamentação, quantidade de cocô, de xixi, como é que é o cocô, como que é o xixi, o umbiguinho, ali a higiene, então o banho, temperatura da água, que produtos usar, então são muitas dúvidas nesses primeiros cuidados com o recém-nascido, né? Sim. De início ali, a gente sempre orienta todos os passos, sabe? Os cuidados. Então, assim, bebezinho recém-nascido, até os 2 meses, ele recebe 2 vacinas. Geralmente na maternidade, antes de ir para casa. Então, assim, evitar a exposição ao máximo. Essa criança tem poucas vacinas. Qualquer exposição que ela tiver, ela pode pegar um bichinho ali e não ter produção de anticorpos para isso, não conseguir defender, o corpinho dela não consegue defender. E aí a gente acaba tendo um recém-nascido doente, que às vezes pode evoluir muito mal, precisar de internação, né? E todos os passos ali de um cuidado mais intensivo, né? E não é o que a gente espera. Então, eu sempre oriento, assim, que o recém-nascido, ele tem esse cuidado mais peculiar, justamente porque é um ser humano que está em desenvolvimento, por mais que, às vezes, a maioria nasça ali no teu tempo certo, ele ainda tem imaturidade. Então, essa imaturidade do organismo faz com que ele tenha a chance de uma infecção viral boba para nós, de ser muito mais grave para ele. Então, eu digo que a exposição é a principal coisa. Recém-nascido não precisa receber visita. A gente tem que ter rede de apoio, tá? Então, assim, não é para receber visita para ir lá para olhar e falar que lindo, né? Então, eu acho que o que a gente precisa é rede de apoio para ajudar. Então, ajudar a dar um banho, ajudar a fazer alguma comida para a mãe, né? Ajudar nos cuidados ali. Mas visita mesmo, depois dos 2 meses, deixa o bebezinho já começa ali, a partir dos 2 meses, toma já outras vacinas. Então, a gente começa a ter esse cuidado um pouco mais leve depois dos 2 meses. Então, aí, em relação a banho, né? A temperatura da água é uma coisa muito importante também, porque o recém-nascido, ele perde a temperatura com muita facilidade. Então, a gente precisa tentar manter ao máximo. Então, a temperatura da água, geralmente, 36,5, né? Essa temperatura, eu acho que é a ideal para a gente colocar o bebê para tomar um banho. Tem toda a parte também de início desse banho ali, né?
como que a gente vai dar o banho no recém-nascido? É só colocar ele embaixo da água ali? Como é que é, né? Então, assim, acho que o mais fácil também é a gente envolver esse pequenininho em uma toalha e devagarzinho, né, colocando a água da banheira sobre o corpo, deixar com que aquela toalha umedeça sobre ele e ele realmente vá recebendo essa água sobre o corpo devagarzinho, porque a temperatura também vai mudando devagarzinho, a gente consegue fazer com que ele não gere um estresse, seja algo mais relaxante, e ele também consiga manter, né, a temperatura adequada, que eu acho que é o principal nessa idade aí. E muitas dúvidas que eu vejo que os pais têm em relação ao umbigo, né? O coto umbilical, a limpeza ali. Sim. O umbiguinho é uma coisa que muitos se preocupam e outros já acreditam que, é tranquilo, isso daí vai cair, como dizem, vai cair. Ou alguns usam faixa, né, que os antigos usavam muito faixa. Então, assim, aquela coisa de que para não ter hérnia umbilical, tu precisa colocar uma coisa pressionando em cima. Isso a gente já não usa mais, né, pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Existem casos em que a gente precisa limpar o coto e existem casos em que a gente não precisa limpar. Eu acabo indicando a limpeza com álcool 70 para todos, porque é difícil a gente saber como é que vai ser a higiene em casa. Então, assim, o coto umbilical, desde que ele esteja limpo e seco, ele não precisa ali passar álcool 70 nem nada. Então, a gente manter ele limpo e seco é o ideal. Agora, em casa, às vezes é difícil, tá com o coto umbilical ali tampado pela fralda, fica muito tempo abafado. A mãe, às vezes, não consegue limpar muito bem no banho ou não seca muito bem, o álcool 70 vai ajudar após o banho. Então, eu sempre oriento passar o álcool 70 após o banho. O porquê disso, né? Por que a gente tem tanto cuidado com o coto? Porque ali tem 2 artérias e uma veia, na maioria das vezes, quando o recém-nascido tem a anatomia normal. E quando ocorre uma infecção ali, isso vai direto para a corrente sanguínea. Então, uma onfalite, né, que é uma infecção ali no ônfalo, que é no coto umbilical, é uma infecção grave e muitas vezes precisa de internação. Então, assim, é difícil a gente conseguir tratar um umbiguinho em casa infectado, né? Com uma criança que está com uma exposição a uma infecção que pode ser tão grave, né? Então, por isso que o pediatra pega tanto na limpeza do coto umbilical. Precisa limpar. Então, assim, álcool 70 sempre, né? Cotonete ou algodão, né? O que ficar mais tranquilo. E não ter medo, porque coto umbilical não dói. A criança chora porque o álcool é gelado, porque tá mexendo, tá tirando a roupa e ela não quer, né? Mas entender que aquilo ali é necessário até a queda. Geralmente o umbiguinho cai até 7 a 10 dias, né? Então, acho que esses são os cuidados básicos, assim, que a gente precisa ter. Eu adorei. Obrigada por compartilhar conosco tanta informação, tanto conteúdo aí de qualidade. Até a próxima. Até! Tudo que você precisa perguntar para o seu médico antes de fazer a FIV. Eu tô com uma lista aqui bem especial para ver se o Dr. Felipe Lerner sabe todas as respostas. Então, para a gente começar, a gente precisa entender, doutor, acho que a primeira pergunta, né, da paciente, qual é a causa, né? Por que eu tô aqui nesse procedimento, porque eu tenho que fazer esse procedimento? Qual a causa da infertilidade, né? Por que a FIV? Por que partir para uma FIV, ou ICSI, que a gente chama, né? Mas por que partir para um procedimento de alta complexidade? É uma pergunta bem comum e às vezes é difícil até de explicar para o casal. Em muitos casos, a decisão de partir para esse procedimento vem do próprio casal. Às vezes eles já chegam pelo tempo de fertilidade ou por já terem feito outros procedimentos e não engravidado, eles chegam já sabendo que é o que resta para eles tentarem. Então, acaba sendo também uma decisão do casal. Dificilmente o médico impõe que seja feita a FIV, né, ou que se parta para esse tipo de procedimento. Caso a caso que a gente avalia se tem mais ou menos indicação. Então, as principais seriam por um fator masculino grave, um sêmen que tem um problema maior, digamos assim, que já foi tentado melhorar e não se conseguiu. Idade avançada, né, mulheres acima de 40 anos, principalmente as que têm uma baixa reserva, ou as que já tiveram vários abortos para que se possa testar esse embrião antes de se transferir. Esses seriam os principais, né?
mas não existe assim uma definição única de quando se deve fazer a fertilização, né? Mais uma pergunta, então, que eu acho que é extremamente importante, você que está consultando aí, que vai marcar sua consulta com o Dr. Felipe Lanner, tem que fazer essa pergunta. Qual é a minha chance de sucesso considerando minha idade e histórico? Eu acho que essa pergunta tem que ter na consulta. É uma pergunta também complexa, né? Porque depende da causa da infertilidade e de uma série de fatores. A idade é muito importante. A reserva ovariana, a quantidade de folículos que a gente conta quando realiza o ultrassom, tudo isso vai interferir no resultado. Em média, a gente tem uma taxa de sucesso aí, geral de fertilização em torno de 30% de taxa de gravidez, né? Que é o que a gente chama de 30% de taxa de bebê no colo, dependendo dos casos, né? O que parece ser muito baixo, mas é o que a medicina conseguiu atingir hoje em dia. Então depende muito, depende principalmente do fator de infertilidade daquele casal, ou se são vários fatores, né? Mas claro, mulheres com a idade mais avançada, principalmente a partir de 40 anos, pensando a partir de 35 já, acabam tendo menos chance, mesmo se partindo para esse tipo de procedimento. Quantos ciclos geralmente são necessários? Então, também depende, né? Depende do número de óvulos que a mulher consegue coletar num só estímulo, né? E também depende se ela pensa ou se o casal pensa em ter mais de um filho, porque muitas vezes se faz uma maior quantidade de coletas se pensando numa outra gestação, para que depois de ela engravidar e ganhar o primeiro bebê, ela não precise estimular de novo com uma idade ainda mais avançada. Então tem todo um planejamento para ser feito, para se pensar se faz somente 1, 2, 3 ou 4, ou tantos estímulos quanto forem necessários. As pacientes perguntam quantos óvulos eu preciso. Isso também depende da idade, depende dos fatores de infertilidade, para a gente ver se vai ser necessário só um estímulo, que a gente vai conseguir uma quantidade de óvulos que vai nos gerar embriões, ou se mais de um, que em alguns casos são necessários. E daí pensando lá sobre o processo, né? Como funciona o passo a passo da FIV? Então, a partir do momento que o casal decide que vai partir para a realização desse tipo de procedimento, a gente combina com a paciente que ela vai informar a gente quando menstruar para fazer o primeiro ultrassom. Nesse ultrassom a gente vai realizar uma contagem de folículos para se avaliar quantos óvulos se vai conseguir coletar naquele mês. A partir daquele momento, a gente aplica algumas medicações injetáveis, são todas subcutâneas, e o processo gira em torno de 12 a 14 dias entre a data que a paciente aplicou a primeira medicação até a coleta dos óvulos. Dependendo da quantidade de óvulos que se foi conseguido, eles já podem ser fertilizados no mesmo dia. E aí a gente vai saber quantos embriões aquele casal tem 5 dias depois. No mês seguinte, a partir que a paciente menstrua, a gente pode começar a fazer a transferência desses embriões, né? Então é feito um preparo do endométrio, ou com medicações, ou espontaneamente, o que a gente chama de ciclo espontâneo, para depois se transferir 1 ou 2 ou tantos embriões quanto for combinado ali com o casal, a depender até mesmo se esses embriões foram testados geneticamente ou não. Outra pergunta que eu acho que é essencial, assim, a paciente saber é sobre os medicamentos, né? Então, assim, vai ter o uso de medicamento, que medicamentos serão utilizados, e sobre repouso, né? A paciente, durante esse processo, ela precisa fazer repouso, ela segue vida normal? Qual é a orientação? Também são perguntas bem importantes, né? Eu sempre gosto de enfatizar que durante o processo de estímulo do ovário é 100% de vida normal, não existe nenhuma restrição. As medicações utilizadas são hormônios, que são injetáveis, aplicados normalmente por via subcutânea na barriga, no período nesse tempo aí de 12 a 14 dias, né, até a data da coleta. De efeitos colaterais que a paciente pode ter um pouco de cólica, um pouco de desconforto abdominal, a barriga incha um pouco por causa do crescimento daqueles folículos, e sim, alguns efeitos colaterais também, como alergia a alguma medicação pode acontecer, um pouco de dor na região onde aplica a medicação, que são os efeitos mais comuns aí. Falando sobre embriões, quantos embriões serão transferidos? Eu acho que essa pergunta não pode faltar numa consulta, né? A paciente e o esposo, eles têm que terem bem claro isso com o médico, né? Sim.
O número de embriões também, existem normas para se poder transferir mais de um embrião, né? Em alguns casos a gente pode transferir 2 embriões. No geral, se transfere 2. Mas, principalmente quando a gente tem embriões testados, a gente transfere só um, né? Porque normalmente esses embriões que a gente chama de euploides, eles têm uma chance maior de implantar. Então, para o casal evitar uma gravidez múltipla, a gente acaba implantando somente um embrião, quando ele é testado, né? Pode ser implantado mais de um? Pode. Aí vai depender de cada casal, do risco de gestação múltipla e até mesmo o próprio casal é quem pode decidir, né? Se quer somente um, 2, vai depender até da quantidade de embriões que esse casal tem congelado. E quando a gente coloca um único embrião, ele mesmo assim pode se dividir e vir a ter uma gestação gemelar? Pode acontecer. Já aconteceu de transferir 2 embriões, um deles se dividir e a paciente acabar engravidando de trigêmeos. Assim como pode acontecer de transferir um embrião, ele se dividir e acabar gerando uma gestação gemelar. Perfeito. Eu acredito que com essas perguntas, antes da consulta, durante a consulta, antes de fazer a FIV, você já está aí com bastante informação. E é bom sempre levar uma agendinha com tudo anotadinho ali para ir eu perguntando para o doutor e tirando todas as dúvidas. Obrigada por dividir tanto conhecimento conosco. Até a próxima. Obrigado. Até mais. Prazer estar aqui. Vamos falar sobre vendas. O que a gente faz hoje em dia? O que você faz? Você vende? Hoje eu trouxe aqui a Simone Santana, que ela é palestrante, e ela trouxe esse tema, eu achei bem interessante. E eu espero que você também se conecte e tire muitas informações proveitosas para a sua vida com as palavras que a nossa palestrante trouxe para hoje. Muito bom te receber novamente. Obrigada pela tua presença aqui. E para falar sobre esse tema aí que é importante, né? Vendas. O que a gente fala sobre esse assunto? Tudo é venda. Hoje, a nossa imagem pessoal é venda. As pessoas, antes de comprar o nosso serviço, o nosso trabalho, o nosso produto, a primeira coisa que elas compram é você. E cada vez mais o mundo virou venda. Eu falo que isso se torna até uma linguagem não verbal. Hoje você abre o Instagram, o que você mais vê? Venda. Esses dias eu escutei de uma cliente minha que ela abre o Instagram, ela imagina que ela está na 25 de março e no Brás. Que tem o tempo todo alguém vendendo alguma coisa para ela. E aí isso me chamou uma atenção para pensar assim, gente, mas o mundo realmente ele se tornou venda, porque empresa nenhuma sobrevive sem faturamento. Só que eu sempre falo pro meu time comercial, quando eu tô treinando eles para vender, você compra aquilo que você vende? Você se compraria como imagem? Você se compraria como pessoa? Você é o primeiro a comprar você? Porque para mim, eu entendo que estratégia de venda é você ser o primeiro a comprar aquilo que você faz. Você, Mário, compraria aquilo que você faz? Com certeza, eu gravaria todo mês aqui no Minuto Mamãe e Bebê. Linda. E eu acredito que aqui pelo seu podcast maravilhoso, lindo, que você dá oportunidade para as pessoas fazerem o que aqui? Falar do trabalho delas e, consequentemente, se vender. Porque, no fundo, tudo se torna venda. Todo trabalho gira em torno de venda. Um podcast gira em torno de venda. Tudo é vendas. O que eu acho que as pessoas têm dificuldade e as empresas têm dificuldades, eu acho que é em pensar assim, quando eu sento aqui na cadeira da Mari, como é que eu faço para comprar o meu próprio trabalho? Como é que eu faço para comprar a minha própria consulta? Como que a pessoa me vê? Será que a forma com que eu estou falando, ela está sendo clara? Será que eu me compraria? Então, eu acho que tudo que a gente vai fazer, a gente tem que partir do primeiro princípio de se questionar. Porque, para mim, o sucesso da venda, ele vem não só daquilo que eu oferto. Porque hoje a pessoa fala assim, o vendedor ele é solucionador de problema. Sim, teoricamente ele está solucionando um problema. Mas, se eu não estou tendo sucesso nas vendas, é porque eu não estou sabendo me vender ou porque realmente o meu produto ele não é legal? E, às vezes, a gente está colocando tanta culpa no produto que a gente não está sabendo vender aquele produto. Então, quando eu entendi que a venda, primeiro ela vem de você, primeiro você se vende. Primeiro a pessoa compra a Mari, para depois ela comprar o programa Minuto Mamãe e Bebê. Porque através do que ela fizer aqui, os resultados vão vir. Então, venda é tudo. A gente tem como vendedor olhar o 360, ver oportunidade em tudo.
Eu vejo oportunidade em tudo como vendedora. Eu estou sempre olhando, pensando assim, como que eu vou falar para ter olhar para o meu cliente e falar assim, cara, como é que eu vou convencer ele de uma venda? Se são pessoas diferentes entrando o tempo todo no meu estabelecimento, se são clientes com dores diferentes. Então eu começo a ser uma pessoa que eu começo, ao invés de te olhar, eu começo a ver as pessoas e entender as necessidades dela para que eu possa ser mais assertiva na fala de venda. Não só pegar aquele conhecimento. Por exemplo, como que você convence as pessoas para vir para o Minuto Mamãe e Bebê? Eu estou sendo entrevistada nesse momento. Linda. Adorei. Eu adorei essa entrevista. Só ela para me entrevistar. Você entende que tudo parte de eu primeiro gostei da Mari, eu acho que faz sentido estar com ela, uma mulher interessante, uma mãe, uma mulher que tem trajetória, que vem de uma história incrível. Você se apresenta dessa forma porque você é. Automaticamente, inconscientemente, por onde você passa, você também está se vendendo. Então, as empresas, quando elas pensarem em posicionamento de vendas, a primeira coisa que eu acredito que ela tem que pensar, como que as pessoas me veem? Porque, Mari, para onde você vai, você é uma marca pessoal. Até porque hoje, grandes cases de sucesso, a gente vê aí, os donos das empresas, eles estão hoje, por mais que elas já são multimilionárias, o que eles estão fazendo? Eles estão dando a cara para bater. Porque virou de humano para humano. A venda se tornou de humano para humano. Não é mais só o CNPJ, é o CPF. É o CPF. É misturar, fazer essa brincadeira do PJ com PF. Por isso que está cada vez mais. E aí está uma baita oportunidade de venda. Por quê? Porque a gente está na era da inteligência artificial. Né? A gente está na era que infelizmente, muitas profissões estão sendo substituídas pela inteligência artificial. E aí eu vejo grandes nomes do mercado já se colocando como humano para falar assim, peraí, humano, o calor humano, a venda humanizada. A gente vê várias empresas já trazendo isso, venda humanizada. Por que eles estão na frente? Para trazer que é de humano para humano. Então, se a gente que está aqui como réis mortais querendo ganhar a nossa vida, a gente tem que aprender com quem está lá. Entender que é humano para humano. Então, venda é isso. Você se compraria como vendedor? Você compraria aquilo que você vende? E de que forma você faria isso? E isso é muito real, porque eu já tentei colocar pessoas para me ajudar. No comercial? E não flui. Quando eu pego o mesmo cliente, eu mando um áudio me apresentando, falando como que começou o Minuto Mamãe e Bebê e o que eu ofereço através dele, eu fechei o cliente. Porque tem a minha história. Ele começou porque eu fiquei grávida e que eu queria compartilhar as dúvidas que eu tinha, eu queria ajudar outras pessoas a entenderem. Então, as mães se conectam, ela é mãe que nem eu. É um programa onde depois outras pessoas vão me enxergar. Então, isso faz diferença. Por quê? Porque eu estou vendendo. Eu que vou lá me apresentar. Se eu coloco outra pessoa, não flui. Porque falta ti no comercial. Porque quando você não coloca emoção na sua fala e você não coloca intencionalidade, o que acaba acontecendo? Você não vende, a pessoa não compra. Então, e outra coisa que eu acho mais maravilhosa, eu sou vendedora nata. Hoje, eu sou embaixadora da Olenka Cosméticos, tem 10 anos. O que eu faço no palco? Cabelo, mechas, loiros, morenas, iluminadas. Mas sabe por que eu sou recontratada há 10 anos e eu sou a maior recontratação da minha marca? Porque eu vendo muito. Simone, por que você vende muito no palco? Porque tudo é venda. Se hoje você contrata a TV, o mundo, se não é venda, não vive. E o que eu acho mais gostoso, hoje é que assim, antigamente o vendedor era a pessoa que tinha dado errado. Hoje o vendedor é a pessoa que tem grandes habilidades. Então saiu de quem deu errado, porque era vendedor, e hoje quando você fala assim, o que você faz? Eu sou palestrante de vendas. Opa, essa mulher é foda. Desculpa. O que você faz? Não, eu trabalho com vendas. Opa, é uma pessoa que já tem um intelecto, já tem um gingado, já sabe o que está falando. Então, o vendedor, falar de vendas, sabe, de uma pessoa que realmente ela não tinha formação nenhuma para hoje você ser um expert e muito bem reconhecido e o melhor, muito bem pago, porque você entendeu que vendas é o que move o mundo. E o mundo é movido pelo capitalismo. Verdade. Amei. Obrigada. O que eu vou comprar aqui de você? A minha palestra. Vou comprar, já vendeu, porque você vende muito. Eu amei, muito obrigada e até a próxima. Vamos falar sobre ortodontia na infância. Eu trouxe aqui a nossa odontopediatra, a doutora Luísa, justamente para falar sobre esse assunto. Então, se você tem criança,
Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, agora é o momento. Vem comigo. Bem-vinda novamente, Lu, ao nosso programa. Eu que agradeço o convite. Muito bom te receber. E agora, para a gente falar sobre esse assunto. Então, para a gente explicar para os pais que estão nos acompanhando o que é a ortodontia quando a gente pensa na odontopediatria. Então, os pais eles acabam achando que a criança só deve ter uma avaliação ortodôntica, ortopédica, né, quando os dentes estão tortos. Mas nem sempre é assim, né? Quando a gente está em crescimento, quando é uma criança que está em média ali 5, 6, 7, 8 anos, tudo está muito molinho, as suturas dos ossos não estão fechadas. Então, a gente consegue guiar o crescimento dos ossos. Então, nem sempre é só um dente torto. Pode ser uma maxila, né, um pouco mais à frente, ou uma mandíbula mais para frente. Então, se a gente trata realmente quando é criança, a gente está tirando o adolescente lá de um tratamento, às vezes até cirúrgico, que a gente consegue corrigir ainda ali na infância. Olha o peso disso que você trouxe, desse Sim. assunto. Olha a diferença. E imagina, evitar... E quando a gente fala aí de cirurgia óssea, Sim. não é uma simples cirurgia, Não. né? Existe todo um preparo. Quando a gente pode, na infância, trabalhar todas essas questões e evitar que o seu filho, a sua filha, tenha que passar por um procedimento desgastante. Sim, com certeza. E as crianças na cidade, elas colaboram. Os pais, às vezes, ficam com mais medo do que a criança, sabe? Porque a criança, Sim. ela gosta da ideia do aparelho. Então, a gente faz um aparelho colorido, um aparelho que brilha no escuro, com a Minnie, com o unicórnio, com a capivara, que tá na moda, com brilho. Então, fica uma forma muito mais lúdica. Então, um tratamento aí que, às vezes, pode ser cirúrgico ou demorar anos na adolescência, a gente faz em questão de 1 ano, às vezes, dependendo 6 meses, 10 meses. A E eles resposta é colaboram. rápida, né? A criança responde muito rápido. Então, eles usam assim, a gente já vê o resultado. E é muito legal, porque os pais veem o resultado também. Então, todo mundo fica satisfeito ali numa ortopedia na infância. É muito nítido. Quando a criança tem a mandíbula lá na frente, aí aquela maxila lá atrás, e a gente vê aquela maxila crescendo, o perfil da criança muda totalmente. Então, aquela criança que era queixudinha mesmo, ela volta a ter um perfil simétrico, que a gente chama, né, harmônico. E é um resultado fantástico. Sim. E aí, é claro, né? A foto, Ah, no com começo e certeza. no final, É. ele não tem... Não tem como. Não tem que duvidar, né? Ali tá a prova viva. E para a própria criança, porque a gente vive num universo aí do bullying, né? Com certeza. Então, assim, para não passar a adolescência, porque quando são crianças, eles não têm ainda tanto essa questão, né, de Sim. bullying, mas na Uhum. adolescência isso pega forte. E daí tu meio que tem que se enquadrar em alguns padrões. É Com complicado, certeza, mas a gente sim. sabe que a gente vive esse momento. E daí o adolescente ali com queixo pra frente, pra ter vários apelidos. E hoje a família já pode evitar isso, né? Com certeza. E hoje em dia os pais estão bastante escolhendo esse tratamento mais cedo, sabe? Porque eles veem que em custo-benefício vale mais a pena, porque é menor, o tempo de tratamento se torna melhor. A criança acaba sofrendo muito menos. Então, eles pensam bastante nos filhos, sabe? Eles também não gostam de uma criança assim com queixo um pouco maior, ou os dentes todos um por cima do outro, né? Porque acaba, às vezes, não tendo espaço ali naquela arcada, então a gente precisa ganhar espaço. Então, acaba sendo tudo mais fácil ali quando trata em torno de 5, 6, 7, 8 anos. Lu, e são diversas questões, né? Tem a questão do céu da boca ser mais fininho. Sim, Então, são uhum. várias questões que... Por isso que a gente fala sobre a consulta de rotina. Sim. Porque não adianta... Levou 1, 2 vezes, não acompanhar. acompanha, porque só o odontopediatra vai notar, olha, a gente precisa, às vezes não é algo tão gritante como um queixinho pra Sim. frente, então é algo que só vocês com às olhar vezes, clínico... Às vezes é uma coisa básica, tá? O céu da boca, ele acaba sendo um pouquinho mais estreito. E aí, consequentemente, a gente já consegue ver, por ser estreito, a criança tá respirando muito pela boca. Então, a gente já pensa, é um respirador bucal, não é um respirador que tá respirando pelo nariz. E a gente já envia para um otorrino, para ele ver essa questão da respiração. Então, acaba sendo também um tratamento multidisciplinar, sabe? Porque aí a língua, quando o céu da boca é muito estreitinho, ela não consegue ficar no lugar certo, porque a nossa língua ela tem que estar lá, deitadinha no céu da boca. Então, ela fica com uma língua baixa. Aí fica aquela criança sempre com a boca aberta, aí tu vê. Então, às vezes os pais não conseguem ver isso, mas a gente, como odontopediatra, a gente enxerga, vê uma olheira, porque acaba respirando mais pela boca e não pelo nariz. Então, é algo assim que não é só a boca mesmo, acaba se tornando algo do corpo inteiro mesmo. Assim. Os pais não enxergam e vocês, a criança tá chegando ali na com porta e certeza. vocês já decifraram. A criança chegou na recepção, a gente bateu o olho, a gente já vê aquela olheira, tu já fala...
realmente ele não respira pelo nariz, respira pela boca. A gente abre a boquinha, vê aquele céu da boca trécito, aqueles dentes todos apinhados, fala, aí a gente chama que é um disjuntor, né? Então ali um disjuntor encaixa, fica perfeito. São 6 meses de tratamento, encaminha para o otorrino, né, para ver a questão de respiratório, porque às vezes pode ser a questão de adenoide também, não só a falta de espaço. Então aí faz um tratamento lá, um tratamento com o odontopediatra e tudo fica zeradinho. E é muito importante a gente ressaltar que a gente envolve estética e saúde. Ah, com certeza. Então, assim, é uma mudança de vida para aquela criança, uma qualidade de vida surreal, né, Lu? Sim, e em questão de tudo, né, até em questão de exercício físico. Uma criança que acaba respirando muito pela boca, ela não rende tanto na educação física, ou até a questão de atleta, que hoje em dia é algo que tá bem em alta, né, todo mundo gosta de fazer um exercício físico, uma corrida. Então, pessoas que acabam respirando mais pela boca, acabam não tendo um rendimento tão bom quanto pessoa que respira, faz a respiração nasal, né. É muita diferença e num período rápido, Com porque certeza. a gente falou assim, a criança ela responde de uma forma mais rápida, então são muitos pontos positivos. É tu evitar uma cirurgia futura, Sim. é tu trazer qualidade de vida momentânea, é rápido. É Então, prazeroso, porque a criança gosta, sabe? Não é algo que é... Os pais que acabam tendo mais medo. A criança leva super numa boa e é super rápido. Quando tu vê, já tá na hora de tirar, já deu certo. E a gente finaliza o tratamento e vai porque de alta. antigamente, Lu, se falava muito daquele aparelho, né, com Os brackets tudo ali coladinho, porque tinha o dente torto. Hoje a gente já analisa uma série de outros fatores, né? Esses tratamentos que a gente chama, que é com esses aparelhos para fazer aumentar o céu da boca, são aparelhos que a gente chama que são ortopédicos. É como se a nossa boca ela fosse uma tampa com uma caixa mesmo. Então a nossa tampa sempre tem que encaixar na caixa. E esses aparelhos eles fazem com que a gente ou aumente a tampa ou aumente a caixa. Então realmente é um tratamento ortopédico, né? Mexe em osso. Já os brackets são um tratamento ortocorretivo. Então é mais questão de alinhamento. Normalmente, quando a gente faz o tratamento ortopédico, depois a gente até precisa de um ortodôntico. Mas aí a gente não estamos falando de tratamento de 2, 3 anos, né? É tratamento básico de 1 ano só para alinhar. E hoje em dia com os alinhadores, então a gente utiliza ali bem menos. Eu adorei. Muito obrigada por trazer essas informações para nós, por trazer tanto conhecimento, tanto conteúdo de qualidade e até a próxima. Muito obrigada. Prótese de mama e a amamentação. Vamos entender um pouquinho sobre essa relação com a doutora Emily, que está aqui conosco para trazer muita informação de qualidade sobre esse assunto. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Obrigada pelo convite. Vai ser um prazer novamente conversar contigo. Muito bom te receber e aprender tanto com você e para falar sobre esse assunto. Então, eu queria entender qual é essa relação entre a cirurgia de aumento de mama com prótese mamária e a amamentação. De uns anos para cá, a prótese virou uma grande vilã, assim, né, no mundo. As pacientes acham que tudo o grande causador dos males do mundo é a prótese, né? E a gente que está do outro lado consegue ver que não é bem assim, né? Então, a amamentação, propriamente dita, pelo uso da prótese, não tem interferência, tá? Então, a paciente pode colocar prótese e isso não vai impedir a amamentação. A própria localização que a gente bota a prótese, seja acima ou abaixo do músculo, não interfere com a produção de leite, nem com a ejeção do leite propriamente dito, né? O que pode acontecer é que existem algumas cirurgias independentes da colocação da prótese, como a mama redutora e a mastopexia, que podem sim interferir na ejeção do leite, né, e na própria produção de acordo com a remoção das glândulas, né, mas isso independe de uso de prótese ou não. E outro assunto que é bem importante, que gera muita dúvida, é em relação à mamografia. Então, quando a mulher tem que passar por esse exame, aí muda um pouquinho a questão por conta da prótese, fica mais difícil. Como que é essa relação? A mamografia, ela pode ser realizada em pacientes que têm prótese, tá? Não é um exame, a prótese não é um impeditivo da realização desse exame, né? O que eu falo para as minhas pacientes é que, da mesma forma que você vai ao ginecologista para fazer o seu preventivo anualmente, você vai fazer também um acompanhamento da sua mama, né? Se vai ter a mamografia ou não, vai depender da sua idade e fatores de risco, né? Então, cada paciente vai ter a sua história individualizada. No mínimo, toda paciente vai ter um ultrassom anual,
e a gente vai conseguir ver a qualidade dessa prótese, né? A gente vai ver se tem líquido ao redor, se ela tá íntegra, se ela tem alguma dobra, alguma rotura, e isso aí sim a gente consegue fazer um acompanhamento. Se ela tiver fatores de risco e tiver uma idade mais avançada, pode ser feito sem problema nenhum a mamografia nessa paciente. E doutora, pensando nas cirurgias que são mais procuradas, o que você recebe lá no consultório? Cirurgia de mamas é procurada independente de gestação, né? O que eu vejo muito na minha prática, com toda certeza, é a abdominoplastia, né? Sempre acaba ficando um pouquinho incomodada com a altura que ficou a cicatriz da cesárea, que fica aquela dobrinha, marca na calça, marca na legging, a paciente fica bastante incomodada, então a grande maioria procura a abdominoplastia e suas variações, né? Pode ser com lipoaspiração, pode ser um mini abdômen, mas a grande maioria se incomoda com a famosa pochetinha ali no final, perto da cicatriz da cesárea. Que interessante. Fala um pouquinho para nós a respeito da diferença dessas cirurgias que você falou. Toda essa parte da abdominoplastia, ela tem vários tipos, né? Como a gente pode colocar dessa forma. Então, o tamanho do corte vai depender do grau de flacidez que essa paciente apresenta. Então, pacientes que têm grande flacidez da região do umbigo para baixo, normalmente a gente indica abdominoplastia, e abdominoplastia clássica, que é aquela que vai o corte de um ossinho da cintura até o outro. Pacientes que só têm um pouquinho de flacidez e a gente consegue ver o abdômen distendido, com diástase, normalmente eu indico a mini abdominoplastia e na minha prática eu realizo a aplicatura dos músculos para correção da diástase, que nada mais é do que a costura ali para a gente aproximar os músculos que acabam se distendendo e se separando durante o momento da gestação, né? E isso que dá aquele aspecto de abdômen estufado, aquela perda do contorno que tanto incomoda as mulheres no pós-parto. Pensando nas mamas, quais os tipos de cirurgias que a gente tem aí hoje em dia para essa área do corpo? A gente tem diversos procedimentos para as mamas, né? No pós-parto, o que eu mais noto, a cirurgia de mastopexia com certeza é a grande campeã do desejo das mamães, né? Seja ela com prótese ou não. No pós-parto, existem algumas pacientes também que querem fazer mama redutora, que é quando, além de levantar, a gente reduz um grande volume das mamas, né? Que pela ação hormonal da gestação, acabam desenvolvendo bastante. Mas, com certeza, a mastopexia é a cirurgia mais desejada para as mamães que querem levantar e reposicionar a mama. Quando a gente pensa nessa harmonia do corpo, a gente pensa em enxerto, assim que fala, sim, com sim. gordura, como que funciona? Para a gente poder fazer o enxerto de gordura, a gente pode enxertar a gordura onde a paciente sente que tem uma deficiência de volume. Com certeza, o local mais pedido são os glúteos, né? Para voltar a dar uma empinada no bumbum, diminuir a cintura, que o aumento do glúteo dá uma ilusão de que a cintura está menor. E a gente faz a lipoaspiração, coleta essa gordura ela é tratada e aí sim ela é enxertada nos glúteos, né? E como a gordura é da própria paciente, o índice de rejeição é mínimo, né? Então, uma gordura dela, a gente pode falar até que não há uma rejeição ali. Então, um procedimento seguro, desde que realizado por um profissional habilitado, um cirurgião plástico. E ela, assim como uma prótese, ela se mantém ali ou ela sai? Com alteração de peso, o enxerto de glúteo muda bastante, né? Então, se a paciente engordar, são células de gordura, vão proliferar ali e vai aumentar. E se ela emagrecer, também emagrece, porque a gente não faz enxerto intramuscular no glúteo, né? Por causa do risco que tem de embolia gordurosa. Então, como o enxerto, ele não é intramuscular, essa gordura, ela também está sujeita às alterações de peso durante as fases da vida, seja o emagrecimento ou o próprio ganho de peso. Ainda falando sobre o glúteo, temos próteses. Tem silicone para o glúteo também. Como é que funciona? Hoje em dia, muito difícil as pacientes procurarem uma prótese glútea, né? A prótese glútea, ela tem as suas indicações bem feitas em pacientes que não têm muita gordura para poder colocar no glúteo, para poder fazer esse aumento, né? Mas é uma cirurgia que ela tem um pós-operatório um pouquinho mais difícil. Aquela parte ali da prega interglútea, que a gente chama de cofrinho popularmente, normalmente abre um pouquinho. Tem pacientes que têm dor crônica porque acaba tendo alguma
ciatalgia associada. Então, é um procedimento que vem caindo em desuso na cirurgia plástica, com o uso do enxerto glúteo e também dos bioestimuladores de colágeno, toda a parte de injetáveis que a gente faz em glúteo hoje em dia. Perfeito, adorei entender um pouco mais sobre esse universo cheio de estratégias e de muito conhecimento, Sim. porque é importante a gente falar sobre isso, né? Sobre o profissional que vai te acompanhar. Ele precisa ser um profissional capacitado, um profissional sério, que te passe segurança, até por conta das próteses, elas precisam ser de um material seguro, né? E isso faz toda a diferença. Às vezes as pessoas querem comparar preço, custo-benefício, mas aí às vezes acabam entrando numa cilada. Infelizmente a gente vê isso bastante na cirurgia plástica e às vezes o barato sai caro, né? Então tem que sempre dar prioridade para a sua segurança, fazer com um profissional que tenha boas referências para depois não ter problema. Eu adorei, obrigada pelas informações e até a próxima. Eu que agradeço, Mari. Obrigada novamente.